Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês um assunto muito importante, uma tese de investimentos que pode te dar muita grana no futuro. Esse mercado está avaliado em 40 trilhões de dólares, uma parada absurda, segundo algumas estimativas da Bloomberg. Então hoje eu vou falar sobre fusão nuclear e como você pode investir dinheiro nesse novo segmento de energia que está surgindo aí. Então sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. E é claro que para falar desse assunto extremamente importante, eu não posso começar esse vídeo sem fazer aquele singelo pedido. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, me ajude a atingir esta meta de monetização aqui, jovem gafanhoto. Me ajuda aí, porque é de graça e você vai contribuir para o meu crescimento. Fusão nuclear, o que é isso que tá saindo na mídia aí? Que loucura é essa? Saiu aí no começo do mês de dezembro uma notícia muito impactante, onde, pela primeira vez, inédito, um centro de pesquisa dos Estados Unidos ligado ao governo americano conseguiu gerar energia líquida positiva através do processo de fusão nuclear, né? Eu vou trazer isso mais para frente para vocês entenderem o que é a fusão nuclear, mas esse é um feito muito importante porque conseguimos replicar as mesmas condições do Sol, de uma estrela, aqui no planeta Terra e conseguimos gerar energia através desse processo. Eu não sei se você pegou a ideia do que eu falei aqui. A gente conseguiu replicar as mesmas condições do Sol, de uma estrela, da coisa que alimenta o nosso planeta, que nos possibilita estar vivos aqui. Conseguimos replicar essas condições aqui no planeta Terra. Então olha o quão forte é isso que eu falei. Eu fico impressionado com isso. Mas porque eu vou falar novamente do setor energético. Eu já fiz vários vídeos falando sobre o setor energético, porque você deve investir no setor energético. Estou colocando aqui no card aqui em cima, né? Petróleo faz parte do setor energético, porque qualquer civilização que já existiu no universo, se é que já existiu alguma, e até a gente estamos lidando com o mesmo problema em comum, que é o problema de energia. Estamos ficando sem energia. Tá planejado que nos próximos 50 anos, pelo menos, o petróleo que tem rastreado, ele não vai ser mais suficiente para a humanidade. Então, a gente precisa resolver essa crise energética antes dos próximos 50 anos, senão a gente tá lascado. Já imaginou um mundo sem petróleo? Como que o mundo vai existir sem petróleo? Atualmente, é impossível que isso aconteça. Os motivos são claros, né? Primeiro, eu já falei, já deixei claro que é escassez. Petróleo é escasso, ele acaba. Apesar de termos grandes reservas, petróleo que ainda não foi nem encontrado, a gente sabe que ele vai acabar um dia, né? E também um outro fator é o dano climático que o petróleo, né, e seus derivados, eles geram para a atmosfera, né? CO2 até a tampa, é uma preocupação crescente isso, o aquecimento do planeta, então a gente precisa encontrar formas mais limpas, mais eficientes de geração de energia. Temos candidatos fortes para isso, né? Energia através do sol, eólica, hidroelétrica. A hidroelétrica, a gente sabe que tem certas limitações. Primeiro, um país precisa ter acesso a uma região abundante de água e precisa chover muito naquele lugar para que gere um volume de água suficiente para conseguir alimentar as turbinas e aí gerar energia, tá? Esse é um ponto. Nem todo país tem acesso a água, como o Brasil, por exemplo. Países da Europa ali, uma zona, um país do lado do outro. Como que esses países vão ter acesso à água? Então é um ponto muito importante, né? Energia renovável, tem o sol que é muito abundante em certos países como o Brasil também, então pelo menos no Brasil fomos abençoados por isso. E também tem países que ventam bastante, né? Aqui na Inglaterra venta muito, então é uma importante fonte de energia. E algumas estimativas apontam que até o ano de 2040 a gente vai atingir o limite de instalação de energia renovável, ou seja, a gente não vai ter mais espaço físico para instalar placa solar ou pá eólica, não vai dar mais para fazer isso. Por quê? Você pode pensar, besteira isso aí, pô, o deserto do Saara lá, ó, tem regiões do mundo todo que são regiões que não dá para habitar e que você pode encher de painel solar, mas não é bem assim. Tem estudos que mostram que se você começar a manipular muito certas regiões, isso vai gerar efeito borboleta e vai começar uma reação em cadeia que vai começar a alterar toda a natureza de um país que está do outro lado do mundo. É uma parada muito doida isso daí. Então a gente não pode sair instalando placa solar aí em qualquer lugar, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então a gente vai chegar num limite também de instalação de energia renovável. E aí a gente tem um outro candidato muito interessante que é super eficiente, porém com alguns problemas: energia nuclear. A energia nuclear foi, sem sombra de dúvida, a forma de energia mais eficiente que o ser humano conseguiu encontrar até o momento, né? Mas os riscos ligados a isso são inúmeros e todo mundo sabe disso. O primeiro é o risco operacional, né? Se alguém fizer alguma cagada, como aconteceu lá na usina de Chernobyl,
vai tudo pro ar, e aí radiação sai sendo transmitida aí pro resto do mundo, né? A radiação chegou até os Estados Unidos quando estourou a usina de Chernobyl. Então foi uma parada insana. Então tem o risco operacional ligado. Também tem a produção de lixo radioativo, os dejetos radioativos que são gerados durante o processo de decaimento atômico, né, que é o processo de fissão nuclear, que é diferente da fusão nuclear, né? A fissão nuclear é quando você tem a quebra de um núcleo em dois núcleos menores, dois ou mais núcleos, e durante esse processo você tem a liberação de grandes quantidades de energia. Porém, o lado negativo disso é que você gera resíduos radioativos, né? Porque normalmente se usa urânio nesse processo, então acaba gerando lixo radioativo que permanece radioativo por longos períodos de tempo, né? Anos, centenas de anos aí, vai estar radioativo quando eu morrer, quando você morrer, quando seu filho morrer, ainda vai estar radioativo. Então é um problema muito grande, né? E também o mais impactante que impede a expansão da energia nuclear global é a proliferação de armas nucleares. Inclusive tem um tratado da ONU chamado de Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Onde tem 93 países participantes. Eles resolveram lá, falaram assim, ó, o limite para ter usina nuclear é isso daqui, você não pode ter acima disso daqui. Quem tem, tem, quem não tem, não tem, pode construir uma ali ou outra ali, mas você não pode sair construindo usina nuclear a dar com pau aí, senão o que acontece? Você começa a ter acesso a armamento nuclear, fazer bomba atômica, essas paradas todas, e a gente viveu um grande risco crescente pós Segunda Guerra Mundial de ter uma nova guerra nuclear, né? O risco ele era constante, basta você ver os conflitos da Guerra Fria, né? Crise dos mísseis cubanos, né? Quase ali estraçalhou os Estados Unidos, então foi uma parada muito quente que aconteceu na história do mundo. Então, por isso foi criado esse Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que mina e muito a expansão da energia nuclear, infelizmente. E só para você ter uma ideia, hoje a energia nuclear ela corresponde a 10% de toda a eletricidade do mundo, né? Então apenas 10% vem da energia nuclear, o que é muito pouco para uma fonte de energia que é muito eficiente. Infelizmente é muito pouco. Mas só para você ter uma ideia de como é importante que um país tenha uma matriz energética muito forte em energia nuclear, a França ela tem ali a sua eletricidade 70% gerada a partir de energia nuclear, fissão nuclear, 70%. E mesmo assim, mesmo correspondendo com a grande parte da matriz energética francesa, os franceses viram a conta de energia aumentar 600% nos últimos 2 anos. Ô, Matheus, mas o que você está falando? Pô, você não está falando que a energia nuclear garante uma estabilidade, uma segurança energética? Sim, garante uma segurança energética. Porém, a gente está falando de 70%. Tem os outros 30%, né? Do que é composto os outros 30%? Provavelmente de combustíveis fósseis, né? Que eu já vi. E mais algumas outras. Mas os combustíveis fósseis, eles correspondem a grande parte. E aí, com a guerra rolando, com os efeitos do lockdown, a energia explodiu, o petróleo explodiu, o gás natural explodiu, a energia vai ficar mais cara. Porém, quando a gente olha para outros países que têm uma participação da energia nuclear muito menor do que a França, a gente vai ver Reino Unido e Alemanha, né? A volatilidade, o que eu associo isso à insegurança energética. Olha como varia o preço da energia nesses países, né? E aí você volta o vídeo e compara com o da França. Como o da França é mais comportado, né? Subiu pra cacete, mas depois caiu. Não ficou nessa loucura que foi na Alemanha, por exemplo, né? Então, a insegurança energética, ela é isso aí, cara. Você não sabe quanto que vai estar a conta de energia amanhã. Se o Putin resolve cortar a produção de petróleo, vai ficar ainda mais cara a energia. Então é muito inseguro, por isso a energia nuclear ela é extremamente importante, né? E aí, meu irmão, existe um grande senso comum que a energia nuclear ela mata gente pra cacete, né? É extremamente perigosa. Ela é perigosa, porque quando dá merda, a merda é grande, né? Mas as estatísticas mostram que é a fonte de energia mais segura e mais limpa que existe, como vocês podem ver nessa imagem que eu tô colocando aqui, né? E é uma parada muito doida porque se não tivesse todo esse rolê aí de Guerra Fria e tal, e os países passassem a utilizar a energia nuclear, o que iria acontecer? Ela ia ficar mais segura, ia ficar extremamente mais seguro você utilizar a energia nuclear. Por que ia ficar seguro? Porque tá todo mundo usando, meu irmão. Tem várias usinas ao redor do mundo, várias tecnologias diferentes, várias cabeças diferentes que vão desenvolver cada vez tecnologias melhores, inteligência artificial, caralho a quatro, que vai conseguir gerar uma segurança maior nas usinas nucleares. Porém, com todo esse rolê, com toda essa Guerra Fria, com todo esse risco iminente de uma nova guerra nuclear, os países deixaram de utilizar
a energia nuclear, né, cancelaram os seus planos de investimento, e, consequentemente, menos uso, menos pesquisa, menos aplicação prática e, consequentemente, a insegurança também é maior, mas ainda assim é uma forma de energia que é muito segura. Porém, nem tudo está perdido, porque temos a fusão nuclear, que a gente já conhece há cerca de 100 anos, e ela é um processo completamente diferente da fissão nuclear. Na fusão nuclear a gente tenta unir dois átomos, né, dois elementos para formar um outro elemento com um núcleo maior, né? Por exemplo, hidrogênio com hidrogênio, a gente tenta unir eles e vai formar um outro elemento e no processo cria-se energia, assim como o Sol faz. Porém, para conseguir gerar a fusão nuclear é extremamente difícil, é muito difícil porque você precisa ter condições específicas de temperatura e pressão, né? E não é pouca coisa não, meu irmão, eu tô falando de temperaturas acima de 100 milhões de graus Celsius. 100 milhões, você tem noção do que é isso? 100 milhões? A gente já tem tecnologia para conseguir chegar nessa temperatura, porém não tem nenhum material no planeta Terra que consegue suportar uma temperatura nessa magnitude, né? Se o plasma chegar a encostar na parede do reator, vai explodir a parede do reator e simplesmente o processo ele vai ser parado, né? Não tem como explodir tudo como foi em Chernobyl, porque quando o processo, quando as condições de temperatura e pressão na fusão nuclear eles são alterados, você simplesmente interrompe a reação. Ela não acontece. Também os insumos, né, os átomos, os elementos que a gente utiliza no processo de fusão nuclear são elementos que são muito instáveis, né? E para conseguir gerar o processo de fusão nuclear, você precisa manter uma temperatura suficiente por tempo suficiente, uma densidade suficiente para conseguir fazer isso acontecer. E quanto mais instável é o elemento, mais difícil disso acontecer, né? Então, esse é um impeditivo também. Então, você já tá ligado que é extremamente difícil a gente conseguir fazer isso, né? Mas não é impossível, a gente já consegue fazer isso. Tem dois métodos para gerar fusão nuclear que a gente acabou desenvolvendo, né? O primeiro método é o confinamento inercial. O que é esse confinamento inercial? A gente pega ali dois elementos, né? Não sei quais elementos que são utilizados, onde a gente aponta vários lasers de alta potência, onde rapidamente ele consegue atingir uma temperatura suficiente para gerar o processo de fusão nuclear. Por quê? Porque a parada vai esquentar, a pressão ali vai ficar maior e aí os átomos não vão ter para onde correr, eles vão acabar se fundindo, né? Inclusive a gente conseguiu gerar energia líquida positiva, ou seja, a gente conseguiu gerar mais energia do que foi gasto para iniciar a fusão nuclear, né, através desse método de confinamento inercial. A gente conseguiu fazer isso pela primeira vez agora em dezembro de 2022 e é um feito muito importante, por quê? Porque são dois métodos de fusão nuclear que são viáveis já. A gente já conseguiu provar que eles são viáveis, que é possível fazer isso acontecer. E como a gente pode ver na imagem, é praticamente um segundo sol, né? Foi criado um segundo sol dentro do recipiente, porque a gente basicamente está pegando a mesma forma que o sol, que as estrelas geram energia e está replicando aqui na Terra. Então a gente pode ver um segundo sol bem pequenininho ali dentro. E o segundo método é através de um reator nuclear que usa ali paredes magnéticas, digamos assim, né? O que é conhecido como reatores tokamak, né? É uma parada muito doida, que é um reator em forma de uma rosca, né? Ele é redondo e aí você tem paredes magnéticas e é muito doido porque, como eu disse para vocês, o plasma ele fica numa temperatura muito alta e se ele encostar na parede do reator, vai derreter a parede do reator e o processo vai parar, né? Então, os cientistas são muito doidos e eles desenvolveram um método onde, por magnetismo, o plasma ele não encosta na parede do reator, ele fica ali flutuando, né, durante o processo. Tem muita inteligência artificial trabalhando nisso para conseguir garantir a estabilidade do plasma. É muito doido, cara, esse segmento. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei impressionado com o nível de insanidade dos cientistas. Então, através de tudo isso, o plasma vai correndo ali por magnetismo, ele não encosta na parede do reator e ele vai ficando em condições de temperatura e pressão até chegar no ponto de fazer fusão nuclear. A gente também já conseguiu atingir o ponto de energia líquida positiva através dos reatores tokamak. Inclusive tem iniciativas globais, tá, de todos os países do mundo praticamente participando para conseguir tornar a fusão nuclear uma realidade. É muito doido porque com guerra rolando, sem guerra rolando, a gente ainda trabalha em conjunto para levar a humanidade para frente, né? Por quê? Porque independente de ideologia, se não tiver energia, todo mundo vai desaparecer, né? Então, pelo menos a gente consegue se entender nesse ponto. E é interessante porque tem essa iniciativa global, né, chamada ITER, que ela fica localizada lá no sul da França, né, onde tem ali um centro gigantesco de pesquisa, né, tem vários reatores sendo desenvolvidos por vários países colocando grana, China, Rússia, Estados Unidos, né, vários países
Reino Unido. Depois disso, eles vão juntar tudo que eles conseguiram ali e vão construir um super reator para conseguir alimentar os países da Europa, né? Então é muito legal essa iniciativa aí, né? Atualmente conta com 35 países e as estimativas mais altas aí que eu consegui encontrar é que todo o projeto vai ficar aí a um custo de entre 45 e 65 bilhões de dólares. Então a gente está falando de muita grana, tá? Muita grana de governos aqui. Porém, não é só governos, tá? E não é apenas nessa iniciativa ITER que está sendo desenvolvida a fusão nuclear. E aí que é o pulo do gato, porque tem iniciativa governamental, tem inclusive países que participam dessa iniciativa global da ITER, desenvolvendo reatores dentro do próprio país. Por exemplo, a China tem um reator tokamak lá que é chamado Segundo Sol Chinês, né? Os caras estão muito avançados nisso também. Então, tá gastando grana lá na França, tá gastando grana na China também para fazer a fusão nuclear acontecer. E também tem muita empresa privada entrando na parada. É um segmento novo, é um mercado novo e tem muita empresa com muita gente inteligente, muitas pessoas que são crânio desenvolvendo reatores de fusão nuclear, né? E o mais doido é que isso tudo tá criando uma nova corrida, tá criando não, já criou uma nova corrida espacial para a Lua, novamente para a Lua, porque na parte escura da Lua, onde não pega a luz do Sol, onde raios ultravioletas conseguem bater ali fortemente nas rochas, isso acaba criando um elemento chamado hélio 3. O que é esse hélio 3? Eu não faço ideia, porque eu não sou químico aqui, mas a parada é que isso aí existe na Lua, principalmente em abundância, aqui na Terra não existe. Por quê? Porque temos a atmosfera, raios ultravioletas são filtrados, né? Então não entra, então não tem como a gente ter hélio 3 aqui, na Lua tem. E para a felicidade da humanidade, o hélio 3 seria o elemento mais estável para fazer a fusão nuclear. E o mais doido é que a China falou em 2018 que ela estava voltando à Lua para minerar hélio 3. Ela falou isso abertamente e tem estimativas que até o ano de 2030 a China vai ter uma base lunar juntamente com a Rússia lá para conseguir minerar esse hélio 3 e fazer todo esse processo de fusão nuclear de fato acontecer mais rápido, tá? Vamos ver quem vai ganhar essa corrida aí. A China está muito avançada lá, ela está explorando as paradas na parte escura da Lua. Vamos ver aí quem vai ganhar essa parada, né? A humanidade, né? Mas quem ganhar, quem chegar lá primeiro, quem pegar o hélio 3 primeiro, desenvolver a tecnologia, vai fazer muita grana, porque no final do dia vai vender os reatores, né? E como esse é um canal de investimento, eu expliquei para você todo o processo de fusão nuclear, falei sobre a crise energética. O que interessa no final do dia é como que eu faço grana com essa parada, né? Como que eu posso me expor a esse setor. Infelizmente, você só consegue investir diretamente nessas empresas que estão desenvolvendo esses reatores de fusão nuclear se você tiver ali 200 mil dólares para fazer um aporte em startups, porque não são empresas de bolsa, são startups, ou você vai investir através de outras empresas. Como assim? Vamos entender aqui. Grandes empresas energéticas de óleo e gás, elas são empresas de energia, como eu falei, né? Então é claro que quando todo esse processo, todo esse rolê de fusão nuclear acontecer, essas empresas não vão deixar de existir, elas só vão mudar o modelo de negócio dela. Muitas vão morrer, claro, muitas vão continuar explorando o petróleo porque ele ainda vai ser essencial para a humanidade, e a gente vai ver uma mudança de negócio dentro dessas empresas, né? Elas vão ali começar a construir usinas, começar a comprar esses reatores para gerar energia através de fusão nuclear, né? E é claro que elas estão investindo dinheiro nessas empresas para conseguir capturar esse movimento também, né? E aí a gente tem, por exemplo, a Shell. A Shell ela tem ali um fundo de investimento onde ela investe em diversas empresas, muitas empresas mesmo, porém ela tem no seu portfólio apenas uma empresa que está trabalhando no processo de construção de um reator de fusão nuclear, que é a Zap Energy. Também temos a Chevron, que é uma outra grande petrolífera, que ela também tem um fundo de investimento que investe nesse tipo de empresa, né? Porém, a grande vantagem é que ela investe em duas empresas que desenvolvem reatores de fusão nuclear, que é também a Zap Energy e a TEI, né? A TEI eu não lembro aqui qual é o nome dela, né? Mas eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês verem, analisarem, pesquisarem, entender mais sobre todo esse rolê de fusão nuclear. E também, essa aqui é a joia da coroa e eu tô dando isso daqui de graça para você. E eu falei no último minuto do vídeo mesmo, eu coloquei ela no final, porque só quem assistiu até o final vai pegar essa daqui. Ela é talvez a empresa que está melhor exposta a esse novo mercado de fusão nuclear, que é a Eni, E-N-I. É uma petrolífera italiana que ela está presente no mundo todo, né? Ela opera no mundo todo e é uma empresa que é muito grande mesmo. Ela tem valor de mercado de cerca de 42 bilhões de euros. Ela é gigantesca.
E por que que a Eni é uma das melhores empresas que está posicionada nesse segmento? Porque em 2018 acabou sendo criada uma empresa, né, um spin-off lá do MIT. O MIT, você já ouviu isso aqui alguma vez na sua vida, né? É o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Acho que eu falei certo. E ali, meu irmão, existem mentes brilhantes nessa empresa que foi criada, né? Pesquisadores do MIT que estavam pesquisando, desenvolvendo reatores nucleares para o MIT. Então são pessoas crânio, extremamente capacitados. O MIT, cara, é onde saiu aí as maiores invenções do mundo, né? As maiores inovações. Grandes empresas de tecnologia nasceram ali dentro ou vieram de pessoas que se formaram ali dentro, né? Então, ali tem muita coisa boa. E quando eu analisei os projetos aqui de fusão nuclear, os reatores, cara, esse reator da Commonwealth Fusion System, ou CFS, ele é, sem dúvida, o mais inovador que tem, o que mais me impressionou. A tecnologia dos caras ela é sinistra e a grande parada que me deixa muito animado é que a Eni, essa petrolífera italiana, ela tá junto com a empresa desde o nascimento da empresa, que é 2018, uma empresa muito nova, né? Que só nesse tempo, em 4 anos, 18, 19, 20, 21, 22, 4 anos, a empresa já tem um valor de mercado de cerca de 10 bilhões de dólares, ou seja, em 4 anos a empresa já atingiu 22% do valor de mercado da Eni, uma empresa que começou em 1953. Então, olha como esse mercado é doido, cara. Esse mercado está crescendo muito rápido. E a CFS é a empresa que tem a melhor tecnologia, tá? Eu também vou colocar o link dela aqui embaixo. Então, é a empresa que eu vejo ser a mais promissora durante todo esse rolê. Também recentemente a CFS ela fez uma nova rodada de investimento onde ela captou 1 bilhão e 800 milhões de dólares e ela trouxe vários investidores junto, né? Grandes fundos de venture capital, capital de risco e também ninguém menos do que Bill Gates, um cara que está altamente engajado aí com metas de zerar a emissão de carbono. E a Eni, graças a Deus, graças à visão que ela teve, hoje ela é a maior acionista da CFS. Meu irmão, olha isso, a maior acionista. Então, meu irmão, se você investir nessa empresa aqui na Eni e a CFS for a empresa que desenvolver um reator diferenciado aí no mercado, cara, a gente está falando de uma participação que vai crescer muito em valor de mercado, muito mesmo. Muitas pessoas não olham para isso, só que eu olhei para isso, analisei e falei, pô, tem muito valor escondido aqui, né? Será que está precificado no preço da Eni? Será que está precificado isso? Eu não sei, aparentemente não está, não faço ideia. E aí, você que assistiu o vídeo até aqui, você também tá ligado nisso. Quem saiu antes do vídeo não merece saber mesmo, porque saiu antes, foda-se. Já, se você assistiu, tamo junto e você tá ligado nisso, né? Você tá ligado que é importante olhar para isso. Então, tudo está aqui na descrição do vídeo, links para vocês estudarem mais, então vai fazer a sua própria pesquisa. E também mais uma coisa muito importante, cara, você viu que esse vídeo aqui ele foi muito foda, né? Tô falando pra vocês de um segmento, de um mercado que pode valer 40 trilhões de dólares. E você não pode ser um miserável que vai sair desse vídeo sem curtir e sem se inscrever no canal. Porque se você fizer isso, meu irmão, eu não sei dizer o que você é. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, vamos atingir essa meta de monetização aqui. Pelo amor de Deus, eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Vamos investir em fusão nuclear, tamo junto, valeu e até mais.